outra que eu acho que é legal saber além da Umbanda e Candomblé, que eu acredito que sejam os mais conhecidos de matriz africana, existem outras religiões de origem africana? Existem. Bom, quando a gente fala de matriz africana, né, a gente tem que imaginar que são as religiões que não necessariamente é igual da África. Isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas vão para a África achando que vão encontrar o candomblé, que vão encontrar um e não vão encontrar coisíssima nenhuma. Existem cultos africanos. No Brasil, o candomblé e a umbanda são religiões tipicamente brasileiras, assim como existe o terecô, que é uma manifestação que acontece lá no Maranhão, né, principalmente na cidade de Codó. Então, ganhou muita projeção. O terecô, ele também tem uma forte presença no Nordeste por conta da família Sarney, que tinha lá o pai de santo de Terecô, que orientava tudo, e o homem meio que virou uma eminência pardo na República. Tá. Você tem o tambor de Minas, você tem também no Nordeste, você tem o batuque no Rio Grande do Sul. Então, você tem dentro do Brasil uma enormidade de religiões de matriz africana, com as cores locais, né? Porque você sabe que o catolicismo popular no Nordeste é muito forte, então a influência católica é mais forte. E também fora aqui do Brasil, quando a gente imagina Cuba, quando a gente imagina o Haiti, a gente vê outras religiões também de matriz africana. Então, Cuba, por exemplo, tem a santeria, né? Você tem lá no Haiti o voodoo, né? Então, que são religiões também de origem africana. Perfeito. A Quimbanda também não? Não tem nada também, a ver. Também. A Quimbanda tem uma outra. As pessoas às vezes confundem Umbanda e Quimbanda, mas é uma outra religião e que tem aí até uma força maior de culto ao que nós chamamos de Orixá Exu, né? Mas ela é um outro caminho. E no caso específico da Umbanda e do Candomblé, outra pergunta a origem das duas, elas do mesmo local, vieram da mesma origem ou são completamente as duas africanas, mas de lugares diferentes, de maneiras diferentes? Como aí a gente tem um dilema, mas eu acho que precisa de uma questão histórica, né? A escravidão no Brasil começou no século XVI e foi até o século XIX, né? Até está passando a novela aí do Imperador. Sim. Né? Então, nesse período, né, nos anos 1500, nos anos 1600, nos anos 1700 e nos anos 1800, vieram levas de africanos escravizados, né? Eu gosto muito da palavra escravizado. Não gosto da palavra escravizado, mas eu prefiro usar a palavra escravizado do que escravo, porque ninguém nasce escravo e essas pessoas foram escravizadas. Perfeito. Então, levas diferentes de povos africanos escravizados vieram para o Brasil. A primeira leva, ela veio da região que a gente chama lá de Angola, Moçambique, Guiné, né? A segunda leva veio do antigo reino do Daomé, que hoje é o Benin, o país Benin. E uma terceira leva vieram os africanos do que hoje a gente considera a Nigéria. Então, quando cada uma dessas levas, e a gente precisa deixar isso muito claro, as pessoas tentam colocar a África como sendo uma coisa muito igual, né? E a mesma coisa que você pode falar que a América é tudo igual. Que o norte, não, mesmo na Europa, nós tivemos imigrantes europeus e é querer achar que o italiano é igual ao russo, que é igual ao francês, nada a ver, né? Nada. Ao alemão. Isso é até uma questão muito racista, como achar que, por exemplo, o chinês e o japonês é tudo igual, o coreano é tudo Exatamente. igual. E não é. Então, cada um desses países, uma dessas nações, tinham histórias diferentes, divindades diferentes, costumes diferentes. Então já começa entendendo o seguinte, que não se pode falar de um único candomblé. Você tem que falar de candomblés.
Por quê? Porque os candomblés, eles foram influenciados pelos históricos, as tradições e as religiões dos diferentes povos africanos que chegaram no Brasil durante o tráfico da escravidão. Negreira. Então, você tinha lá o candomblé de Angola. Né? Então, o candomblé de Angola, ele é um candomblé que tem toda uma particularidade, os toques são diferentes, o nome das divindades são diferentes, as formas de culto são diferentes. Então, isso a gente chamaria de candomblé de Angola, no primeiro momento. Perfeito. Né? E aí, os orixás são chamados de inquinces. É uma situação, e até hoje existem casas que seguem a tradição Angola. Entendi. Depois você teve uma leva que foi a leva do reino de Daomé, né? Então, que era uma etnia conhecida como Jeje Mari, né? Mas esse nome indicava todo mundo que não era lá da região dos Iorubás. E aí você tem lá um culto muito específico, né? Divindades que também assumiram, tinham outros nomes e outras formas de culto. E, por fim, a que ficou mais conhecida, né, por ter sido a mais recente, é o candomblé com a origem Yorubá-Nagô. Né? Então, é o que vulgarmente, ou popularmente, se chama de Queto. Mas Queto é uma cidade, uma cidade e não necessariamente. Então, o que nós chamamos de orixás, os orixás mais conhecidos hoje, Iemanjá, Oxum, Ogum, Exu, Yansan, eles são divindades de um panteão dessa região da África. Tá. Mas inclusive o nome, né? Porque é uma língua, eles têm uma língua própria, né? E os nomes... é língua Yorubá. É uma língua Yorubá, né? Você tem lá o pessoal de Angola, cuja língua é o Bantu. Então, você tem elementos diferentes, histórias diferentes. Então, você não pode falar todo mundo de candomblé como sendo um único, porque cada um tem a sua... Né, tem origens étnicas e tradições diferentes. O candomblé, ou os candomblés, eles procuraram, como eu falei, eles não são uma religião igual que você vai encontrar na África. Por quê? Porque eles procuraram se estruturar juntando divindades diferentes dentro de um mesmo culto. Então, você tinha lá gente de uma cidade, da cidade de Jibô, que cultuava o Oxaguian. Você tinha gente que cultuava Oxóssi na cidade de Queto. Você tinha gente que cultuava Oxum e Oxobô. E aí, dentro daquela história toda, né, dentro da senzala, não, a gente precisa cultuar todo mundo, todas as divindades, criou-se uma sequência e toda uma religião muito própria para cultuar todas essas divindades, mas que cada uma delas tinha, era como se fosse, cada uma delas era o protetor, era a divindade, era o deus ou a deusa daquela região específica. Entendi.